Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Carreta Agro pelo Brasil. E o nosso tema de hoje é a regulamentação do queijo Minas artesanal casca florida natural. Nós vamos falar com especialistas e desvendar toda a história por trás dessa regulamentação que é muito recente. Eu tenho aqui comigo três grandes especialistas na área. O primeiro deles é o professor Luiz Roberto Batista. Ele é químico, professor titular da Universidade Federal de Lavras e especialista em micologia de alimentos e taxonomia de fungos toxigênicos. Professor, é uma alegria tê-lo aqui, viu? É um prazer estar aqui, uma grande oportunidade. Eu que agradeço. Temos também o André Dutti, que é médico veterinário, gerente de inspeção de produtos de origem animal do IMA e que participou desse processo todo aqui ao longo do tempo, da regulamentação desse queijo. Uma alegria ter você conosco, André. Prazer é meu, estamos aí para bater esse papo. E temos o Ivair Oliveira, que é um produtor rural, na verdade um produtor rural mineiro, resiliente e que desde sempre quis comercializar o queijo Minas artesanal casca florida e lutou muito por isso. Uma alegria tê-lo aqui também, Ivair. O prazer é todo meu estar aqui com vocês representando o pequeno produtor rural do estado de Minas, né? Que for. Pessoal, então não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta. Deu? Pessoal, estamos de volta com um podcast Carreta Agro pelo Brasil. E vamos conversar aqui com três especialistas no queijo Minas artesanal casca florida. Primeiro, eu queria dirigir a primeira pergunta para o professor Luiz Roberto. Professor, por que casca florida? A gente tem sempre essa dúvida, as pessoas não compreendem bem, tendo em vista que é um queijo com fungo, não é isso? Eu queria que você explicasse para nós. Bom, é sempre bom fazer esse esclarecimento, né? A presença de fungo não está relacionada com plantas. Mas há muitos anos atrás, com a classificação de seres vivos, os fungos estavam junto com as plantas. E desde lá da Europa vem com esse nome de semelhante à casca florida, né? Então acabou fazendo uma tradução e aí veio para o Brasil com ela semelhante à casca florida. Mas não está relacionado com fungo, porque os fungos são uma outra classe de seres vivos e não está relacionado com as plantas. Mas cientificamente também a gente não conseguiria valorizar mais o produto. Se a gente buscasse o nome do fungo para colocar o nome no queijo, ia sair nomes ruins, como queijo mofado, queijo fungado. Então, isso não valorizaria o produto, né? Então, não está relacionado mesmo com plantas. O queijo Minas artesanal casca florida natural se deve à presença de fungos naturalmente presentes no ambiente de produção. Como é que o senhor foi parar nessa história? O senhor me disse aqui, um pouquinho antes dessa gravação do nosso podcast aqui, que o senhor é especialista em fungos toxigênicos, ou seja, são os fungos que são tóxicos, né? E como é que o senhor, né, virou aí um especialista também nos fungos que são fungos que fazem bem? Nós começamos a estudar o queijo Minas artesanal casca florida natural com um produtor do Cerro, o Túlio Madureira, que ele falou que estava com dificuldade em comercializar o queijo dele devido ao desenvolvimento do fungo nos queijos. E ele mandou, sabendo que nós trabalhávamos com fungos produtores de toxina, ele encaminhou para o nosso laboratório, na Universidade Federal de Lavras, um queijo para a gente fazer o isolamento e identificação e indicar para ele o que ele deveria fazer para controlar esse fungo. Então, nós isolamos e identificamos o fungo, identificamos como sendo o geótico cândido e percebemos que esse fungo não é prejudicial à saúde. Mas aquela desconfiança de cientista, né? Eu achei que ele pudesse estar mandando um queijo diferente do que realmente ele produzia. E aí nós fizemos o convite para ele, né? De ir até a propriedade dele para observar toda a forma de produção do queijo. Nós fizemos essa visita, chegamos lá na propriedade dele, e aí nós observamos que realmente todos os queijos produzidos eram com um geótipo cândido. Mas também nós fizemos análise microbiológica do leite, fizemos análise microbiológica do ambiente e dos locais, né, onde o queijo passa por esse processo de maturação, para conseguir identificar a origem do fungo.
Então, nós conseguimos observar que o geótico cândido está naturalmente presente estava naturalmente presente na propriedade dele, e que não apresentava risco para a saúde. Então, ele solicitou que a gente fizesse um documento e encaminhasse para ele, para depois ele encaminhar para a SEAPA. Mas como os produtores estão sempre trocando informações, depois a Valéria, da Serra da Canastra, entrou em contato com a gente e pediu para fazer o estudo lá na Serra da Canastra também. Então, nós fizemos o estudo no Cerro, depois na Serra da Canastra. E aí uma outra produtora, em Campos das Vertentes, também fez contato e falou para identificar os fungos lá em Campos das Vertentes. E assim foi. Hoje nós estamos trabalhando com o mesmo projeto com fungo casca florida, né? Em 6 regiões, né? Além do Cerro, Serra da Canastra, Campos das Vertentes, Araxá, Cerrado e Diamantina. Então, todas essas regiões a gente tem feito esse estudo. Em todas essas regiões predomina, quando o queijo, né, fica com fungo predominante, o geótico cândido, né? Em todas essas regiões predomina o geótico cândido no queijo casca florida. André, e você e o IMA acompanhando de perto toda essa trajetória, não é? Fala pra gente a importância desse regulamento. Sim, desde o início, né? Na verdade, é uma demanda antiga dos produtores, né? O fungo começou a aparecer nas propriedades a partir do momento que o produtor ele começou a buscar essa referência de maturação. Então, esse fungo começou a aparecer e, né, no primeiro momento, o produtor não sabia, né, muito como que tratar dessa situação, mas eu acho que o boom mesmo na produção do queijo de Minas foi quando começou a ter as caravanas para a França, né, em torno de 2017, mais ou menos, que aí o produtor mineiro, ele foi para a França, viu a exploração dos fungos nos queijos franceses, aprenderam técnicas novas da França e começaram a trazer para o Brasil e tentar replicar isso nas propriedades. E desde então a gente tinha aquilo, né? Um queijo Minas artesanal, de casca amarela, de casca lisa, começou a aparecer fungo. E a nossa preocupação desde o início era justamente de buscar informação sobre a questão da sanidade desses produtos, né? Então, se eu não me engano, Luiz, me corrija se eu estiver errado, mas nós começamos um pouco antes da pandemia, né? A essa troca de informação, discutindo. Tinha o Luiz Rosa também, que é da Universidade Federal da UFMG, né, de Minas Gerais. E nós começamos a levar os nossos anseios de regulamento, né, os produtores trazendo as demandas dele para o IMA com a preocupação sanitária levando para os pesquisadores, a gente precisa da informação de tal fungo, disso, e eu acho que foi uma grata surpresa quando começaram a sair os primeiros resultados, né, de pesquisa, e Favoráveis, foi né? o geótico cândido, Sim. né, que era um fungo aí amplamente conhecido no setor alimentício, né, e de melhor conhecimento em relação a controle. Então nós discutimos e pensamos, então vamos fazer um regulamento, né, já que esse fungo é o presente em todas as regiões, ele é o que predomina, né, então vamos fazer um regulamento, trabalhar num regulamento que a gente possa, né, regulamentar esse tipo de produto, que aí atende a demanda dos produtores, a demanda inicial dos produtores, traz uma segurança alimentar para o consumidor, né, que era o nosso foco, né, de alinhar isso tudo. E eu acho que a gente chegou num modelo de regulamento que não é só do IMA, né? A pesquisa foi fundamental para trazer essas informações para a gente. A conversa com os produtores via FAENG, né, via a Associação do Queijo, foi fundamental também para a gente entender um pouco a necessidade dos produtores. E eu acho que a gente chega num regulamento, né, que ele só não atende a questão sanitária, mas ele atende também a questão econômica, social, cultural, tradicional da produção do queijo nas micro-regiões. Então, eu acho que é um regulamento que, eu gosto de falar, o setor ele é amplo, né? Nós temos fiscais, produtores, extensionistas, pesquisa, consumidor, produtor. Então, acho que a gente chegou num modelo de regulamento aí, discutindo junto com o setor que atende toda a cadeia, e eu acho que todo mundo sai ganhando com esse regulamento. E o Tiago falou de tradição, não é? Então, sua família parece que tem uma tradição longa. E eu queria que você contasse um pouco a sua história como produtor e onde que você chegou aí quando você chegou no Casca Florida. Então, quando se fala em tradição, é,
diga assim, quando eu nasci na roça e o sonho de ser da roça um dia, tá? Mas eu fui estudar, saber realmente de onde que vem nossas origens, né? De onde o queijo entrou. Na realidade, vem dos portugueses, vem da Ilha dos Açores. E pelo que eu estudei, descobri, eu estou, digamos, na 8ª geração. Então, voltei para o queijo há 23 anos. A partir de 2013, pensando em legalização, queijarias adequadas para atender o mercado. E o fungo chegou em 2015 na nossa propriedade. Dali para cá, foi muita loucura, né? Teve altos e baixos, coisas boas, coisas ruins. Mas a gente sempre precisou trabalhar pensando em qualidade e sustentabilidade. A sua propriedade fica onde? A gente está em São Roque de Minas, na Serra da Canastra. Sim. E aí você, quando percebeu que havia o fungo ali no queijo, como é que foi essa reação sua, da sua esposa, da sua família? Inicialmente, eu não queria mudar a nossa tradição de queijos amarelos para deixar o fungo agir. Minha esposa achava muito bonito e queria deixar acontecer. E acabou que nessa eu perdi a briga de lavar, parou de lavar o queijo, né? As chuvas foram embora e os fungos não foram. Eles se identificaram na nossa propriedade, a primeira propriedade que realmente deixou o fungo agir, ele agiu o ano inteiro, por ser uma propriedade mais baixa e um pouco mais úmida. Isso deu força para o fungo desenvolver com mais rapidez. É, aí vem os trabalhos, né, das entidades, dos professores, o Luiz Roberto, o IMA, com essas demandas que o André acabou de falar, e com os concursos na França também, que foram os queijos brasileiros para a França, inclusive em 2019 a gente conseguiu enviar os dois queijos nossos, que era o queijo da manhã e queijo da tarde, são horários diferentes, mas são sabores diferentes. Acabaram que trouxeram uma medalha de bronze e uma de super ouro. Então isso deu mais força e mais vontade de realmente ser legalizado, ser reconhecido como um queijo Minas artesanal. 2021, mesmo concurso na França, os mesmos queijos, premiações iguais, bronze e super ouro. A motivação sempre crescendo. E, de repente, a FAENG faz a comissão técnica do queijo Minas artesanal. E eu fui convidado para estar representando não só a canastra, mas o produtor de queijo. Com esse engajamento da FAENG com a comissão técnica, o que fez? Uniu, a gente conseguiu conversar, produtor, FAEG, IMA, as faculdades, os professores. Aí que realmente a coisa começou a caminhar, a entender que eu sou bom para tirar leite e fazer queijo. E cada um deles são funções diferentes. Por isso que hoje a gente está aqui com o olho brilhando, sorrindo, porque por causa disso, por causa dessa união de conversas e debates, que se chegou em acordo, e um acordo bom para todo mundo. André, quais os pontos você destacaria nesse regulamento? Assim, o que você acha que é mais relevante? Todo regulamento, evidentemente, vai fazer com que o queijo seja comercializado, mas o que você destacaria para a gente? Assim, a base do regulamento, ela é a base do queijo Minas artesanal, né, que já era um produto de casca-ali, que já é um produto amplamente divulgado e conhecido no estado de Minas Gerais. Então, a gente, no momento da regulamentação, como a gente precisaria de continuar com a predominância do geótrico cândido, a nossa preocupação foi de criar um ambiente na propriedade que favorecia o desenvolvimento do geótrico cândido e automaticamente não ia favorecer ou ia, né, desfavorecer o aparecimento de fungos potencialmente patogênicos, né, professor? Porque é bom a gente falar que a presença do fungo, na verdade, o fungo, a importância para a saúde é a questão da toxina, né? E aí nós precisamos de uma série de outras pesquisas em relação à capacidade de outros fungos de produzir toxina ou não. Então, o que foi a nossa preocupação? Justamente discutir com a academia, discutir com os produtores, qual era a realidade da produção hoje do produtor desse tipo de fungo, e adaptar aquela produção no que a academia precisava, que era o quê? Controle de umidade, né? Controle de temperatura, a questão do que a gente teria que priorizar em relação a boas práticas agropecuárias para favorecer o crescimento desse fungo. Então, diferente do que é trabalhado hoje no queijo Minas artesanal, dentro do regulamento a gente cria um ambiente favorável justamente para o desenvolvimento desse geótico cândido, que é a questão do controle de umidade mais alta, né? Questão de uma temperatura controlada entre 12 e 20 graus, e até a questão do que a pesquisa trouxe para a gente em relação à curva de crescimento ótimo desse geótrico cândido, né, que seria até em torno de 60 dias. Então, a gente prefere hoje, né, colocou no regulamento, uma necessidade de uma maturação até 60 dias, justamente para ter esse crescimento ótimo desses fungos e explorar toda a capacidade do geótrico cândido dentro desse produto. Perfeito. Aproveitando a fala do
André, professor, então, assim, a relevância da ciência nesse processo, né? Acho que a gente precisa destacar isso, né? No Brasil, a gente está aí acompanhando uma greve nos institutos, nas universidades, ou seja, os professores pedindo melhor, técnicos também pedindo melhores condições de investimento, né? Quanto tempo que durou essa pesquisa, né? Porque para a gente chegar nesse ponto, né, gente, a gente precisa de muito investimento em pesquisa. E como é que foi isso, professor? Demorou muito? Quanto tempo que isso foi pensado? Fala um pouco da equipe de trabalho do senhor, como é que foi esse trabalho? Essas pesquisas nós iniciamos em 2016, né, com o produtor do Cerro, mas assim, dinheiro em pesquisa é sempre investimento, Sim, né? É sempre investimento. E a pesquisa ela tem que ser direcionada para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E acho que esse trabalho mostra muito bem isso. Então, assim, financeiramente, nós fizemos um milagrezinho lá dentro do laboratório, sabe? a ciência faz, né? Porque, Costuma estar isso, fazendo milagres é, ultimamente. porque a gente, infelizmente, a gente tem que pegar recursos de outros projetos e para fazer essa pesquisa. Mas, principalmente, a FAPEMIG e o CNPq foram os principais financiadores dessa pesquisa, mas nós não conseguimos atender a demanda em quantidade dos produtores. Porque muitos produtores gostariam que a gente fizesse as pesquisas em suas propriedades, mas por questões financeiras a gente não conseguiu atingir. E aí, lá na universidade, né, a minha linha de pesquisa sempre foi fungos produtores de toxinas em alimentos. E aí, com a demanda que tinha dos produtores, nós desenvolvemos uma outra linha de pesquisa lá nos programas de pós-graduação, programa de pós-graduação em microbiologia agrícola e pós-graduação em ciências dos alimentos, de microbiota terroir, porque nós começamos a estudar justamente os fungos produtores de toxina e pelas metodologias que nós utilizamos, nós vimos que predominavam, na maioria das vezes, os fungos, e não só fungos, leveduras e bactérias que são benéficos. Então, nós tivemos que criar, nesse programa de pós-graduação, linhas de pesquisa e formar mestres e doutores, né, que antes eram mais formados para uma pesquisa mais tecnológica, mais inovadora, e voltar um pouco mais para a pesquisa básica, justamente para atender uma demanda da sociedade. Então, foram 3 teses e 5 dissertações durante esses anos, né? Os alunos de mestrado, alunos de doutorado, alunos de iniciação científica, todos eles envolvidos, e com essa nova filosofia de voltar para os pequenos produtores e desenvolver na academia alguns trabalhos, algumas pesquisas básicas para resolver o problema da sociedade. Então, hoje a gente tem doutores sendo formados na universidade para atender essas demandas dos pequenos produtores, no caso aqui nosso, né, dos produtores de queijos artesanais, né? Mas os estudantes foram essenciais. Eu não tinha tempo de ir para o laboratório, acabou que os estudantes de graduação, mestrado e doutorado foram essenciais para o desenvolvimento dessa pesquisa. Oi, País, você deve estar ouvindo isso com alegria imensa, não é? Porque me parece que cada vez mais o queijo casca florida vai ser uma demanda, não é? Você percebeu, ele é melhor remunerado? Você percebe que, na verdade, ele tem valor agregado por ser casca florida? O mercado está aceitando isso bem hoje? Então, a gente estava numa mudança de vida. Veio os fungos, se transformou, que abriu um outro mercado e com uma valorização muito diferencial. O nosso queijo, vou dar eu como exemplo, o nosso queijo hoje na Canaça é o queijo mais valorizado que tem lá. Por quê? Graças aos fungos, porque ele atingiu um mercado diferenciado. Pessoas que têm um paladar apurado, que querem esse queijo por esse diferencial que tem, justamente por causa dos fungos. Em percentual, a gente poderia falar quanto, assim, da diferença do casca lisa para o casca florida? Uns 30%? 30% a 40%, É mesmo, com certeza. cada peça. Cada peça. Isso então é importante, ou seja, representa também uma mudança de renda e de vida para as famílias. Sim, hoje a gente vive bem, vive na roça, consegue pagar as contas em dia, ainda gera emprego. Falta quem quer trabalhar, mas emprego lá tem bastante. Não é fácil, né, gente? O campo é difícil, né? O pessoal não é fácil. Mas é possível, então, sobreviver bem e ainda gerar emprego e renda para outras famílias, inclusive. Se vive bem, paga as contas em dia e dá para incentivar os produtores que vale a pena que existe esse mercado. Queijos com fungo, queijarias legalizadas,
gado sadio, leite sadio, queijo maravilhoso. O IMA feliz e a academia também, né? Sim, com certeza. E criou também, né? Eu acho que o queijo ele fez isso, né, Luiz? Ele criou uma rede e eu sou defensor da pesquisa o tempo todo, toda vez eu vou ser defensor. Criou uma rede muito saudável, né, em relação a inúmeros pesquisadores que estão vendo, né, a oportunidade de publicação, a oportunidade de estar falando que o Luiz colocou realmente de pesquisar e levar o resultado daquela pesquisa para o produtor, para o pequeno, é a essência da pesquisa aplicada realmente. Né, nesse processo mesmo, a gente teve a oportunidade de conhecer, elas participaram agora no processo final, né, da doutora Fabiana do IFET Bambuí, da doutora Marta de São Paulo. Então, assim, elas colaboraram também com inúmeros conhecimentos da área. E eu acho que vai abrindo também, né, portas até dando ideia para os pesquisadores do que eles têm que pesquisar, né, e trazer também esse resultado para a cadeia produtiva, que aí sim eu acho que a gente vai dar conta de daqui evoluir e publicar inúmeros outros regulamentos que são demandados, não só para o setor do queijo Minas artesanal, mas de outros produtos artesanais. Maravilha. Ivair, aproveita e faça uma merchan aí, já aproveita o espaço onde que a gente compra esse queijo, que agora eu tenho certeza que está todo mundo querendo comprar seu queijo. Aqui em BH, no Mercado Central, loja do Itamar, na Savassi, loja da Laura, da Dilá e alguns outros. Você entra no Instagram do Queijo do Ivair, vai dar para ver alguma coisa. É @queijo do Ivair. Isso. E só a oportunidade também de falar que o produtor, assim, deve isso muito professores, entidades, o IMA, o governo do estado, os deputados que trabalham para ajudar o produtor, mas uma coisa importante para o produtor, que eu quero passar para o produtor, é assim, às vezes fala que o IMA cobra muito, o IMA orienta assim, vacinação em dia, para você ter uma vaca sadia, para ter um leite sadio, para chegar num queijo de qualidade. Hoje a nossa propriedade é uma pequena propriedade, mas além de vacinação em dia, ela é certificada livre de tuberculose e brucelose, e recentemente a gente também conseguiu o selo artesanal, que é um selo que equivale ao CIF, que é um selo federal. Isso é muito importante para o produtor. E com essa nova regularização do queijo casca florida, o que o queijo do Ivair tem que fazer? Continuar trabalhando certo e visando mais ainda, pensando em qualidade. Pode ser até difícil no início, a adequação, mas é necessária a adequação a essas regras para que, na verdade, cada vez mais haja valor agregado e o consumidor também se sinta seguro para consumir, não é isso? Sim, o produtor, que eu falo, continuar sonhando, mas ter persistência e fazer a coisa certa, junto com todas as entidades, que é muito importante em todo o processo. Perfeito. Gente, é uma pena que o nosso tempo assim, terminou, passa muito rápido. Rápido Eu mesmo. ficaria aqui comentando com vocês e foi muito bom, viu? Pessoal, nós ficamos por aqui. É mais um podcast Carreta Agro pelo Brasil. Até uma próxima oportunidade.